Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa parceria entre a Papelaria Flor de Papel e ao Instagram Mestres Concurseiras, ao projeto Mestres Concurseiras. Hoje o meu objetivo aqui é te mostrar como é que você pode utilizar esses meses que faltam até a prova de Santana de Parnaíba para estudar de maneira mais estratégica. Então, a ideia aqui não é te dar um monte de conteúdos e te dizer se vira, até porque talvez você já tenha comprado um cursinho preparatório. A ideia é te mostrar, de um lado, como é que você se organiza em termos materiais, né? Você encontra essa aula aqui também de como usar os materiais para que você possa organizar os seus estudos. E aí, da minha parte, enquanto especialista em aprovações, a minha especialidade são concursos na área da educação. Eu já fui aprovada em 35 concursos e tenho mentorias e treinamentos. Nessas mentorias, em todas as edições, eu aprovei 100%. Como moradora aqui de Santana de Parnaíba, fui convidada gentilmente para participar desse projeto e vim com muito carinho, porque meu último case de sucesso foi uma aprovação, aliás, foram duas aprovações para Santana de Parnaíba e aquelas que eu menos esperava na vida, porque eu sempre acho que o santo de casa não faz milagre. Mas sim, meu esposo foi aprovado em quinto lugar no último processo seletivo para professor de educação física, para educador esportivo, vou até colocar aqui para vocês verem. E no anterior ele também foi aprovado. E não porque ele tenha se matado de estudar, mas porque ele entendeu que é possível estudar de maneira mais estratégica. E então, para que nós possamos fazer isso de maneira estratégica, eu quero mostrar para vocês quais são os documentos essenciais que vocês precisam olhar, quais os pontos de atenção que vocês precisam estar atentos. E depois vou deixar para vocês uma organização de estudos, e isso é independente do seu cargo, tá? A gente vai fazer aqui uma listagem para todos os cargos que esse concurso está alcançando, então você vai buscar pelo seu lá. E esse cronograma vai ser apresentado para você. O que vai ter nesse cronograma? Nós sabemos que existe no edital uma bibliografia, e que essa bibliografia, ela lança lá quais são os documentos, quais são os autores que você deve estudar, só que o seu tempo é muito curto. Então, você vai precisar fazer escolhas, e a gente está se propondo aqui a te ajudar a fazer essas escolhas de forma mais estratégica, mais direcionada para a sua aprovação mesmo. Né? Uma vez que mesmo que você compre o cursinho vai te dar lá todos os conteúdos, como se fosse um Netflix, e você vai precisar fazer as mesmas escolhas. Então, caso você tenha adquirido um cursinho, você vai conseguir olhar para esse cursinho e aproveitar esses conteúdos da melhor maneira, estudando aqueles que realmente tendem a ser mais cobrados na sua prova, e caso você não tenha adquirido um cursinho, você já vai saber como organizar a sua busca, né, para conteúdos gratuitos que estão disponíveis, como localizar os documentos da rede. Então, aquilo que for comum a todos os cargos, nós já vamos deixar listados aqui para vocês, certo? E a primeira coisa que eu quero é que vocês saibam como fazer essa investigação por documentos oficiais, tá? Porque, de um modo geral, às vezes a gente está prestando o primeiro concurso da vida e não tem a menor ideia de por onde começar. E aí, por onde a gente começa? Buscando alguém que mostre o caminho. E aí a gente fica vendido na mão dessas pessoas, porque aí quando a gente faz alguma coisa que não está tão certa, né, no concurso, ou faz alguma coisa que não deveria, aí a gente diz, mas o professor fulano falou isso. Então não vale a pena a gente se pautar no que o professor fulano disse. O único documento que norteia os nossos direitos dentro de um concurso público é o edital. Então, tudo que a gente precisa buscar precisa estar no edital. E é por isso que esse é o primeiro documento que nós vamos visitar. Então, aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela. A banca responsável pelo concurso de Santana de Parnaíba é a banca MS Concursos. Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês, no nosso próximo encontro aqui, a característica dessa banca. Ela tem um estilo próprio de organizar as questões, de organizar o que será cobrado. Mas assim, antes de mais nada, a gente precisa vir aqui e olhar os documentos que são mais importantes. Então, os editais. Ah, Nath, puxa, mas será que a essa altura eu ainda estou aqui decidindo, né, qual concurso que eu presto, qual que eu deixo de prestar? Então tem aqui cargos, e olha, faz um tempinho que a Prefeitura de Santana de Parnaíba não lança concurso. Isso é muito importante a gente frisar. Existe uma diferença entre processo seletivo para contratação temporária e concurso. O nível de estabilidade e até de benefícios é diferente. Então, deixa eu interromper aqui de novo, já volto aqui. Isso é importante da gente conversar. Se eu tenho um contrato temporário, meu contrato temporário vence em 2 anos. E embora eu tenha alguns direitos como contratado,
mas para outros eu não sou considerado efetivo. Então, existe a possibilidade ou não do meu contrato ser renovado. Já como concursado, isso não é um risco. Uma vez que existir essa vaga no município, ela vai continuar existindo. E é você, concursado, quem vai ocupar essa vaga. Então, ainda que no processo seletivo anterior alguém tenha sido contratado, assim que você entra como concursado, essa pessoa sai, e esse cargo passa a ser seu e ninguém tira de você. Tá? Então, existem grandes diferenças quando a gente vê o nível de autonomia, inclusive de trabalho e de direitos trabalhistas, para um concursado e para um contratado temporário. É por isso que a gente ainda luta tanto pelos concursos públicos, tá? Porque isso garante que você vai ser efetivo no município. Então não tem essa coisa de, é ano político, você é mandado embora. Esse ano eles estão diminuindo a oferta de esportes na cidade, então corro o risco de ser mandado embora. Não, não tem. Esse cargo, ele existe na prefeitura, ele integra, no caso do concurso, né? Ele passa a integrar a base de cargos disponíveis dentro da prefeitura, dentro do órgão público, e isso não se extingue. Você passa a ter um direito garantido. Então, vale muito a pena, ainda que você já seja contratado, você prestar esse concurso. E aí, algumas pessoas me disseram assim, inclusive o meu esposo, que é o meu objeto de análise inicial, e outros professores que trabalham com ele, que acabaram vindo conversar comigo, porque fazem parte de projetos aqui do município, e aí eles me perguntaram assim, pô, Nath, mas poxa, abriu uma vaga para cada coisa, vale a pena? Lógico que vale. Por quê? Porque o concurso tem uma duração. E enquanto esse concurso estiver vigente, todas as vagas que abrirem ao longo do caminho precisam necessariamente ser preenchidas por concursados. Vocês terão prioridade. O contrato temporário, ele só vem se não tiver ninguém concursado. E aí, assim, podemos até dizer que é estratégico lançar uma vaga só, porque não tem grande interesse das pessoas, e aí poucas pessoas fazem essa prova, e se você fez, a sua chance quadriplica, né? Num lugar em que está todo mundo inseguro e indo pelo caminho mais fácil, você não pegar atalhos te coloca em grande vantagem, certo? Então, ainda que a contratação temporária pareça mais atrativa, porque é mais rápida, menos burocrática, o concurso público é o melhor caminho para você construir uma carreira, ainda mais se você mora aqui no município, certo? Se faz sentido para você que a vida da sua família seja estabelecida e estabilizada aqui. E agora sim, dito isso, vamos olhar o edital e entender um pouco melhor o que esse documento traz para nós. Bom, então vamos lá. Nós temos concursos para o nível alfabetizado, nós temos concursos que são para o nível fundamental, nível médio, ou seja, para quem tem até o terceiro ano do ensino médio. E aí, se nós abrirmos aqui, ó, quando você clica, você consegue ver qual é a jornada de trabalho, a quantidade de vagas imediatas e o salário padrão. Tá? Lembrando que tem ainda os bônus, os benefícios como vale-refeição, vale-transporte, auxílio alimentação. E aí vou pegar aqui algo que seja da minha área, ó. Então, o professor é um educador esportivo que vai trabalhar dentro da área de atletismo. R$ 2.500, R$ 2.540, mas para 20 horas de trabalho. Se nós dividirmos 20 horas por 5 dias da semana, ele vai trabalhar 4 horas por dia para receber esse valor. Então, não é ruim. E aí tem outros níveis aqui. Então, por exemplo, um professor de música, de piano, de teclado, que tem uma carga horária de 30 horas, ele tem um recebimento de R$ 5.081. Então, talvez o que você vai precisar seja se pautar em quais são os pré-requisitos para cada uma das vagas. E aí você vem aqui no edital, pede para baixar, entra no documento. Então, aqui, ó, quais são os cargos e a carga horária, só que dessa vez em tabela. E qual o valor. O que é legal é que depois vai ter um cronograma, eu vou mostrar para vocês aqui também, dizendo quando são as provas, porque aí uma outra pergunta comum é assim, mas eu posso me inscrever para mais de um concurso? Sim, você pode,
A grande questão é você saber se as provas vão acontecer na mesma data e período, porque você é uma pessoa só, né? Parece óbvio, mas não é. Se a gente pega as tabelas dos cargos que são de nível médio, aqui você tem alguns pré-requisitos importantes. Então, por exemplo, para agente da Defesa Civil, você precisa, além de ter o ensino médio completo, ter uma carteira de habilitação que seja categoria B. E, além disso, você vai passar por um teste de aptidão física. Então, esses pré-requisitos aparecem aqui. Já se você quiser ser um fiscal municipal, você precisa somente do ensino médio. Aí vem, inclusive, a área em que você vai atuar. Ó. Qual vai ser a área do fiscal municipal? Ele vai atuar na área ambiental. Então, tudo isso vai pesar na sua decisão, ok? Para além disso, nós temos a reserva de vagas, e aí o município tem algo muito legal aqui, e que eu gosto muito de enaltecer porque eu acho que é importante. Existem vagas que são reservadas para mulheres que estão vivendo em situação de violência doméstica. A dependência financeira é um ponto que prende, né, nos prende enquanto mulheres a relações que nem sempre nos fazem bem, a parceiros que muitas vezes são os nossos maiores algozes, que são aqueles que realmente nos machucam. E aí é legal, se você está passando por isso, se você tem ensino médio, você tem ensino fundamental, é legal você prestar o concurso para que você crie esse caminho de saída dessa situação. Né? Às vezes a gente permanece nessa situação porque a gente tem medo de passar fome, porque a gente fica preocupada em como os nossos filhos vão lidar com isso, enfim. Para além disso, falei para vocês dos benefícios, então vocês vão aqui na observação da tabela 1, vocês vão ver que existe, além do salário que está anunciado ali, um vale alimentação de R$ 585,20, que é mensal, e aí tem aqui quais são os cargos que recebem esse vale alimentação, tem auxílio transporte para alguns cargos também, e tem valor, e tem uma escala fixa de cumprimento dessa jornada de trabalho. E aí tem outros detalhes que são importantes vocês olharem. Na manutenção, né, do banco de dados, esses dados que vocês vão fornecer no ato da inscrição, eles só podem ser usados com a finalidade prevista no edital, ou seja, não pode vazar esses dados para outros lugares. Então, mesmo as mulheres que vão entrar a partir dessa legislação, fiquem tranquilas, que vocês estão amparadas, ok? E aí está dizendo o que você precisa ter em dia para você poder fazer a inscrição. Então, nacionalidade, a idade tem que ser superior a 18 anos, quando da posse, tá? Então, meninada que está aí com 16, 17 anos, mas que gostaria de já prestar o concurso para saber como é, para de repente já ir organizando o futuro, vocês podem, ok? Desde que, quando você for chamado, você já tem a idade mínima necessária. E aí, um ponto importante aqui. De um modo geral, a homologação de um concurso leva em média de 6 meses a 1 ano. Então, provavelmente você já tenha feito aniversário se você já tem 17 anos. Então, pode fazer tranquilo. Além disso, se você não for o primeiro colocado, que é o da vaga imediata, o concurso tem a duração mínima. E aí, conforme as vagas vão surgindo, vão sendo chamados os próximos da lista. E aí você duplica as suas chances, você cria um novo caminho para você. Aí você tem também a chance de solicitar a isenção do pagamento, se você for doador de sangue, se você for uma pessoa com deficiência, né? E aí aqui está dizendo como é que você pode fazer para solicitar essa isenção. As inscrições podem ser efetuadas, né? De acordo com o próprio cronograma, até as 23h59 da data que foi estabelecida. Você já observa aqui, ó, quais são as opções que vão estar no período da manhã e no período da tarde. As provas vão ser todas no mesmo dia, mas nós temos cargos que acontecerão de manhã e cargos cujas provas acontecerão à tarde. Então você pode escolher um cargo da primeira tabela, da primeira opção, e um cargo da segunda, tá? E aí é independente. Ah, eu penso em fazer para educador, mas eu também pensei em fazer um concurso de nível médio, porque talvez minha chance seja maior. Ok, tá? Você pode, desde que você respeite essa tabela, sendo então um cargo de cada horário, para que as provas não batam. Quando você for optar por fazer mais um cargo, você tem que pagar a taxa de inscrição de cada um deles, tá? Essa é uma observação que está aqui no item 5.9.
Está dizendo que não vai ter devolução de taxa, então você precisa estar atento, né? De repente, assim, ai, me inscrevi para uma prova que eu não vou poder fazer porque eu vou estar fazendo a outra. Tem devolução da taxa? Não tem. Aí está dizendo como você pode realizar essa inscrição, então provavelmente se você está aqui é porque você já fez essas opções. Se você tiver deficiência, está dizendo o que é que você precisa para você entrar com esse pedido, porque existem vagas reservadas, tá? Existem as cotas de vaga. A mesma coisa para a inscrição das mulheres em situação de violência, então tudo que você precisa juntar de documentação para que você mostre que você está nessa condição, né, e faça jus a ela. E se você foi jurado, convocado, esse é um critério de desempate garantido por lei nos concursos públicos. Então aqui também está dizendo para você o que é que você precisa comprovar, o que é que você precisa enviar de documento. Nath, vale a pena? Claro que vale. Muitas vezes você tem lá 5, 6, 10, 20 pessoas com a mesma nota que você. E você ter um critério de desempate que te favoreça, pode fazer com que você seja o primeiro ou o 20º nessa condição, tá? Então vale muito a pena e faz muito sentido. Se você for mamãe e estiver amamentando seus filhos no dia da realização da prova, tem aqui a maneira como você precisa proceder para que você possa amamentar o seu bebê durante o período da prova. É permitido o uso do nome social. Existe uma condição especial para a prova, para candidatos que sejam sabatistas. Então, você precisa fazer essa indicação, que você vai poder fazer num horário especial e vai ter um outro direito para essa prova, se isso for comprovado dentro dos critérios que estão estabelecidos aqui no item G. E aí está dizendo que você vai observar a homologação da inscrição, que vai, depois desse cronograma, vai ser divulgado no site a relação dos candidatos que foram inscritos, ou seja, aqueles que preencheram certinho todos os pré-requisitos. Lembrando uma coisa importante aqui, pessoal que está se formando em licenciatura, né, ou está se formando no ensino médio, não se preocupem que a documentação, ela só é entregue quando você é convocado, e isso pode levar bastante tempo. Então, se preocupe em fazer a prova. Não se preocupa em enviar documento agora, porque isso não vai ser solicitado para você. De novo, ainda que você seja o primeiro colocado, o concurso precisa ser homologado primeiro. Isso leva em torno de 6 meses a 1 ano. E agora vem um ponto importante, o que vai ser avaliado nesse concurso? Ou seja, no que você tem que estar atento? Então, você está dizendo aqui que você vai ter prova objetiva, prova prática, a depender do cargo. Tem prova de direção veicular, prova prática de informática, teste de aptidão física e prova de títulos. O que é a prova de títulos? Para alguns cargos, se você tem pós-graduação, se você tem mestrado, doutorado, você tem pontuações extras. Isso é considerado título, ok? E ó, tá dizendo aqui que você precisa de estar usando caneta azul ou preta. Isso parece bobagem, eu já vi muita gente sendo eliminada por conta disso, tá? Caneta azul ou preta transparente. Então, Bic não pode ser uma caneta assim. Você não pode realizar a prova com uma caneta comum. Tudo bem? Essa é a grande diferença. Você tem que estar com o seu documento de identidade original. Pode ser a identidade, pode ser o certificado de reservista e todos esses documentos que estão aqui no item 6.9. Ou você pode utilizar o aplicativo de algum desses documentos que são válidos pela legislação, como, por exemplo, a CNH. Bom, e aí chegando naquilo que nos interessa, estudo estratégico. Então aqui está dizendo que vai haver uma prova objetiva para todos os cargos e que essa prova tem caráter eliminatório e classificatório e que ela vai ser realizada conforme o capítulo 7 desse edital. Vamos lá no capítulo 7, ver então como é que vai ser a primeira prova para a qual você vai estar sendo submetido. Ó, vamos lá. Então, a depender do cargo, vamos pensar aqui que você nunca tenha feito concurso, então vou te dar uma explicação rápida. Prova objetiva, são questões que têm as alternativas e a partir das quais você tem que identificar a alternativa correta e marcar um xizinho, tá? Isso é a prova objetiva. Aqui está dizendo quais vão ser os conteúdos e como é que essas questões vão estar distribuídas. Então, por exemplo, para o nível de pessoas alfabetizadas, como agente de serviço de alimentação, você vai ter 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática e 5 questões de conhecimentos gerais.
De nível médio, para agente de trânsito, vai ter questões de língua portuguesa, de raciocínio lógico, de conhecimento básico de legislação municipal e de conhecimentos específicos, separadas: 10 de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico, 5 de conhecimento de legislação municipal e 15 de conhecimentos específicos da área. Se ele vai ser agente de trânsito, qual é a área dele? Trânsito. Lá no final vai ter uma tabela anexa dizendo quais são os conteúdos programáticos que estão envolvidos nesse cargo pretendido, ou seja, o que ele vai ter que estudar para poder atuar dentro desse cargo, dentro dessa proposta de agente de trânsito. No caso dos professores, né, dos educadores esportivos, nós temos aqui, ó, conhecimento básico de legislação municipal são 5 questões, conhecimentos específicos da área, 15 questões, 10 questões de raciocínio lógico, 10 de língua portuguesa. E aí, o educador esportivo tem também uma prova prática, que vai ser realizada e que também é eliminatória e classificatória, ou seja, se ele não alcançar aquilo que é esperado e não alcançar a pontuação que é adequada, ele é eliminado do certame. E aí está dizendo que para os educadores esportivos, essa prova tem o objetivo de aferição da capacidade técnica, da adequação funcional, ou seja, do quanto ele sabe sobre o cargo que ele vai ocupar, do quanto ele conhece, situacional, então como é que ele se organiza diante de um possível caso que possa acontecer dentro da área de atuação dele, e da agilidade que ele tem em relação ao respectivo cargo. E, por fim, tem a prova de título, que é a partir dos documentos comprobatórios de possíveis títulos de estudo que você tenha. E aí a gente sempre vai ver aqui, ó, prova prática, de que maneira ela é composta para cada um dos cargos, ó. E quem vai poder fazer essa prova prática? Então, a depender da quantidade de vagas, é o número de candidatos que passam da primeira etapa, que é a prova objetiva, e seguem para o segundo passo, que é a prova prática. Então, ó, o educador esportivo de atividades aquáticas, quem serão os convocados? Os 20 primeiros candidatos aprovados na prova objetiva. Certo? E olha que bacana que Santana está deixando registrado aqui no item 8.6, que os candidatos que não forem convocados para realizar a prova prática, ou seja, não forem os melhores colocados, eles vão ficar como cadastro reserva para futuras convocações. Então, olha que bacana. Se a Prefeitura de Santana de Parnaíba, no período de vigência do concurso, tiver a demanda de novas vagas para esse cargo específico, ela chama os professores que fizeram o concurso. Então, vejam como é importante que vocês estejam prestando esse concurso nesse momento. Aí tem aqui a quantidade de atividades e a pontuação, como é que vai ser feita essa prova prática, quais são as tarefas que vão ser propostas pela banca examinadora. E aí, o que eu já te recomendo aqui? Vem aqui no seu cargo e olha o que é que você precisa fazer, ok? No nosso caso aqui, a gente vai ter tudo isso separadinho para vocês. Esse é o nosso cronograma estratégico, você vai receber, inclusive, impresso. Benefício exclusivo para quem adquirir o plano de 30 dias. Link na descrição desse vídeo. Estamos aqui justamente para dar esse apoio técnico. E para isso nós já temos o nosso encontro marcado no dia 6/4 aqui no nosso espaço de treinamentos na Avenida Brasil, aqui em Santana de Parnaíba mesmo. Você vai sair sabendo exatamente o que estudar nesses 30 dias para conquistar a sua vaga como servidor público aqui em Santana de Parnaíba. E ó, morador de Santana de Parnaíba tem uma condição super especial. Ao invés de você pagar R$ 149, você vai investir apenas um valor simbólico de R$ 14,90. Mas corre que as vagas são limitadas. Nos vemos no dia 4/6. Bora? Ah, o link tá aqui na descrição desse vídeo, hein?